TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo. Chegamos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. E hoje, Petrópolis, o dia amanheceu chovendo e completamente nublado. Perdão, gente, tive que espirrar. Hoje em Petrópolis, o dia amanheceu completamente fechado, nublado, aquela neblina, aquele tradicional russo da cidade imperial, e chovendo. A gente tem imagens feitas hoje pela manhã, como vocês podem ver. Não sei se dá para escutar, dá para colocar o áudio, Caio? Tem um barulhinho ali atrás da chuva. Hã? Tá sem áudio? Mas ali atrás tinha um barulhinho da chuva. Amanheceu com chuva hoje e o tempo assim fechado, nublado, mas parece que amanhã melhora o tempo. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 8 de julho. Polícia Federal realiza a sexta fase da Operação Unha e Carne contra esquema de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar também que vacina Pneumo 20 está disponível no SUS para crianças de até 5 anos e grupos especiais. Prefeitura de Petrópolis prorroga decreto de calamidade financeira. Você acompanha ainda que palestra marca lançamento de parceria entre entidades para o desenvolvimento econômico de Teresópolis. E ainda a ação conjunta da Polícia Militar e CPTRANS apreende 10 motocicletas irregulares em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV. Começamos esta edição de hoje, de quarta-feira, com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, no site, nas bancas, aqui na nossa região apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Temos então Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, na linha vermelha. Gol estreia voo do Galeão para Nova York com aeronave e tripulação espanhola. É destaque da página 5 do Correio Bastidores. PT se irrita com determinação da AGU, que esconde feitos do governo. A Advocacia Geral da União tirou do ar cerca de 100 mil reportagens dos veículos da EBC, que é a rede de comunicação, TV, rádio do governo, né? Do governo federal. É destaque da página 2, assinado por Paulo Capelli. E temos ainda, Flávio gravou vídeo de sua campanha do adversário, partidos em novo nível de fiscalização financeira. E temos ainda aqui no centro da página, da primeira página, Benedito Rui Barbosa, o autor que retratou o Brasil rural na TV. Pois é, o Brasil deu adeus ao autor de teledramaturgia Benedito Rui Barbosa, que não resistiu às complicações de uma insuficiência renal e morreu aos 95 anos. Agora, a gente vai lá para o Petropolitano. Hoje está na página 11. Vamos ver o que é destaque por lá? Justiça intima a Prefeitura para esclarecer situação alimentar. Decisão é um desdobramento da denúncia dos alimentos do Hospital Alcides Carneiro. Então, a Prefeitura e o corpo técnico do SERRAC, que gere
o Hospital Cides Carneiro vão ter que esclarecer à Justiça a situação nutricional da unidade. Pois é, a 4ª Vara Civil de Petrópolis intimou os envolvidos para se apresentarem em juízo amanhã, quinta-feira, após a exposição de denúncias de má conservação de hortifrutis e cardápio reduzido. Ali nas Petropolitanas, calamidade financeira deve nortear debate sobre LDO e LOA. Mas agora a gente vai lá para a página 21, que lá tem o Serrano, e lá fala justamente da calamidade financeira. Calamidade financeira é mantida sem suspender os 70% de aumento ali do primeiro escalão. Caso a prefeitura vença a disputa na justiça, o reajuste poderá sim ser pago. Vamos lembrar desse imbróglio todo? A gente tem algumas reportagens em vídeo. Porque, olha só, a Prefeitura de Petrópolis decretou mais uma vez situação de calamidade financeira por 180 dias, ou seja, 6 meses, e anunciou um pacote de medidas para reduzir despesas, tentar reequilibrar as contas públicas. O decreto, publicado no Diário Oficial, estabelece um plano de contingenciamento fiscal e de reequilíbrio orçamentário financeiro que prevê corte de gastos, revisão de contratos, controle mais rígido das despesas e ações para aumentar a arrecadação municipal. Vamos conferir. Segundo o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, o novo decreto de calamidade foi motivado pelo agravamento da situação financeira do município ao longo de 2026. Entre os motivos apontados estão a queda na arrecadação própria e nas transferências constitucionais, especialmente da cota parte do ICMS, além do elevado volume de despesas obrigatórias, como folha de pagamento, encargos previdenciários, contratos continuados, decisões judiciais e restos a pagar. Em 2025, quando o município anunciou a situação de calamidade financeira pela primeira vez, o aumento de 70% no salário do prefeito, vice e secretários foi suspenso pelo decreto. Contudo, na renovação do cenário de crise, as suspensões dos reajustes não constam na publicação. Vale lembrar que o aumento segue barrado na Justiça e que o Tribunal de Contas do Estado mantém a investigação referente ao aumento. De acordo com o decreto número 458, a falta de recursos compromete a regularidade dos pagamentos e ameaça a continuidade de serviços considerados essenciais, como saúde, educação, assistência social, defesa civil, limpeza urbana, transporte público e segurança. Durante os próximos 6 meses, a Prefeitura deverá adotar uma série de medidas para conter despesas e reorganizar o fluxo de caixa. Entre as medidas que deverão ser adotadas estão a suspensão da criação de novas despesas consideradas não essenciais, limitação de gastos com eventos, consultorias e capacitações. O decreto também estabelece uma restrição ao pagamento de horas extras, exceto para áreas consideradas essenciais, como saúde, educação, assistência social, defesa civil, guarda civil, CPTRANS e limpeza urbana. Proibição de compras de veículos, mobiliário, equipamentos e outros bens que não sejam indispensáveis. Também ficam condicionados à autorização do prefeito os aditivos contratuais que gerem aumento de despesas e novos convênios que exijam contrapartida financeira do município. Pois é, vocês viram todos esses cortes para regularizar, reequilibrar a situação financeira de Petrópolis. Pois é, e aí a gente também tem uma reportagem sobre isso que está aqui no nosso impresso, porque, como a gente viu, a Prefeitura prorrogou por esses 6 meses esse decreto de calamidade financeira, mas retirou do novo texto a suspensão do reajuste de cerca de 70% dos salários do prefeito, do vice e dos secretários municipais. Na prática, o aumento continua sem ser pago, porque a lei que prevê os novos valores ainda está sendo discutida na Justiça, é o que a gente tem no nosso impresso e a gente também tem a reportagem sobre isso para trazer para vocês.
A retirada da suspensão do novo decreto muda o cenário administrativo. Isso porque, se a Prefeitura conseguir uma decisão favorável na Justiça, o reajuste poderá ser aplicado mesmo durante a vigência da calamidade financeira. No decreto anterior, a vedação ao aumento fazia parte das medidas de contenção de gastos. A lei que prevê os novos salários fixou o subsídio do prefeito em pouco mais de R$ 25 mil, do vice-prefeito em cerca de R$ 20 mil e dos secretários em mais de R$ 16 mil. Enquanto a ação judicial não for concluída, os valores continuam sem entrar em vigor. Além disso, o novo decreto mantém outras ações para reduzir despesas, como restrições à criação de novos gastos, revisão de contratos e medidas para ampliar a arrecadação do município. Mas a principal mudança foi justamente a retirada da suspensão do reajuste do primeiro escalão. Em nota, a Prefeitura informou que todas as medidas de contenção adotadas desde julho do ano passado permanecem em vigor. Segundo o governo municipal, a suspensão do reajuste já havia sido determinada no primeiro decreto e depois a discussão passou a tramitar na Justiça, motivo pelo qual o aumento continua sem ser aplicado. Então, tá aí. Vamos voltar rapidamente aqui para o nosso jornal, porque aqui no Correio Serrano fala que Teresópolis celebra aniversário de 135 anos com desfile cívico. Agora, gente, vamos para as notícias mais nacionais, porque olha só, o mercado de veículos novos registrou forte crescimento no primeiro semestre de 2026. De acordo com a Fenabrave, mais de 2.700.000 unidades foram emplacadas no país entre janeiro e junho, um resultado que levou a entidade a revisar para cima a projeção de vendas para este ano. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave, foram emplacados 2.715.403 veículos novos nos 6 primeiros meses do ano. O volume representa um crescimento de 16,01% em comparação com o mesmo período de 2025 e confirma o aquecimento do mercado automotivo brasileiro. O levantamento considera o emplacamento de automóveis comerciais leves, como picapes e furgões, além de ônibus, caminhões, motocicletas e implementos rodoviários, como reboques e carrocerias. O resultado reflete o aumento da demanda em diferentes segmentos do setor ao longo do primeiro semestre. Apenas no mês de junho, foram emplacadas 488.420 unidades em todo o país. O número representa uma pequena queda de 0,82% em relação a maio, mas um crescimento expressivo de 18,96% na comparação com junho do ano passado. O destaque do semestre ficou para o segmento de automóveis e comerciais leves. Entre janeiro e junho, foram emplacadas 1.359.107 unidades, um avanço de 20,11% em relação ao mesmo período de 2025. O mercado de motocicletas também manteve o ritmo de crescimento. Nos 6 primeiros meses do ano, foram emplacadas 1.174.459 motos, um aumento de 14,10% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já os segmentos de caminhões e ônibus continuam apresentando dificuldades. No acumulado do ano, as vendas dessas categorias somaram 61.020 unidades, o que representa uma queda de 9,09% na comparação com o primeiro semestre de 2025. Apesar disso, o segmento de caminhões apresentou reação em junho, com alta de quase 15% em relação a maio e de 13,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mesmo assim, o desempenho ainda não foi suficiente para reverter a queda acumulada no ano. Diante do desempenho acima do esperado, a Fenabrave revisou para cima a projeção de crescimento do setor em 2026. A estimativa, que no início do ano era de alta de 6,1%, passou para 8,6%, com expectativa de mais de 5.200.000 veículos novos emplacados até o fim do ano.
Entre os fatores que explicam o bom desempenho do mercado estão o Programa Federal Carro Sustentável, o IP para veículos mais leves e sustentáveis, a redução dos preços estimulada pela maior concorrência entre as montadoras e a expansão da rede de concessionárias em todo o país. Adolescentes e jovens de 13 a 24 anos podem receber atendimento de graça em saúde mental por meio da plataforma digital Pode Falar. O serviço oferece escuta acolhedora e atenção psicológica, com possibilidade de atendimento anônimo, funcionando como uma porta de entrada para cuidado em saúde mental. Muito importante. A plataforma tem capacidade para realizar até 11 mil atendimentos por mês, com média de 15 acolhimentos por hora. Os atendimentos são realizados por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do cuidado, como psicologia, medicina e educação, sempre com supervisão de professores e formação continuada, garantindo qualidade, segurança e atendimento humanizado. O projeto é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Unicef para ampliar a oferta de assistência em saúde mental no Sistema Único de Saúde. O primeiro contato com a plataforma acontece por meio de um chatbot que faz uma escuta inicial e oferece conteúdo simples e acessível sobre saúde mental para ajudar o usuário a compreender melhor suas emoções. Quando identifica a necessidade de um acompanhamento mais direto, o próprio sistema encaminha a conversa para um atendimento humano, como escuta qualificada e acolhimento individual. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, no horário de Brasília, e pode ser acessado pelo site www.podefalar.org.br. O serviço atua de forma semelhante ao Centro de Valorização da Vida, mas é voltado exclusivamente para adolescentes e jovens. O Ministério da Saúde reforça que o SUS oferece cuidado integral em saúde mental para todas as faixas etárias. O atendimento tem início na atenção primária à saúde por meio das unidades básicas de saúde. Quando necessário, o paciente é encaminhado para atenção especializada, garantindo a continuidade da assistência. Valo, não saia daí porque a gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É
possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Polícia Federal realizou na manhã de ontem, terça-feira, a sexta fase da Operação Unha e Carne. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma para lavagem de dinheiro com participação de agentes públicos. Durante a operação, policiais federais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e também na capital fluminense. Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado. De acordo com as investigações, o esquema criminoso teria movimentado mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 6 anos. O valor foi identificado em relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e encaminhado para a Polícia Federal. Além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta, ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que poderão ser identificados ao longo do avanço das investigações. A sexta fase da Operação Unha e Carne faz parte da Força-Tarefa Missão Redentor 2, uma iniciativa coordenada pela Polícia Federal para combater organizações criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, na DPF 635. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição vamos falar de muito futebol e também de Fórmula 1. E o dia 5 de julho é daqueles que o torcedor brasileiro gostaria de riscar no calendário. Desde este domingo, a data marcada pela traumática eliminação para a Itália de Paulo Rossi na Copa do Mundo de 1982 na Espanha é também a do adeus precoce ao sonho do ex. A nova memória é a da derrota por 2-1 para a Noruega em Nova Jersey pelas oitavas de final. O revés mantém 2 incômodos tabus. Há 24 anos, desde que superou a Alemanha por 2-0 em Yokohama na final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil não supera um rival europeu em uma partida eliminatória de Copa do Mundo. Além disso, a Noruega segue como o único país que a seleção brasileira nunca venceu na história. Agora são 3 derrotas e 2 empates. Toledo, a gente tem que destacar aqui um dia, uma semana triste, não é mesmo? Exatamente, a semana começou de uma forma que ninguém esperava. Eu podia ter esperado um pouquinho mais pra frente, mas agora ninguém tá esperando porque, eu acho, vamos falar, perder pra Noruega foi uma vergonha.
Exatamente, foi um jogo bem vergonhoso, a gente não pode deixar de destacar que a Noruega é sim um time forte, é sim, tem seus jogadores extra classe, tem seus craques, porém, eu acho que o que mais me incomodou foi o jeito que a seleção brasileira jogou. O primeiro tempo foi ok, a gente não vai dizer que, não vamos colocar como se o jogo tivesse sido horrível, todo horrível, porque não foi. No primeiro tempo o Brasil foi melhor do que a Noruega, criou suas oportunidades, teve pênalti, não deixava a Noruega atacar. Já na segunda etapa a gente viu uma passividade que assim, é impossível para a pessoa gostar de futebol, a pessoa gostar de ser o time É forte. agoniante para quem está torcendo a favor, nesse caso, para a seleção brasileira. Exatamente. E a gente tem que destacar aqui, né, Toledo, que se a gente passou do Japão com um brilho do Ancelotti, dessa vez a gente foi eliminado pela Noruega também com a mão dele. Exatamente. Eu acho que ele errou, principalmente foi nas substituições, né? Na hora que ele colocou o Neymar, eu acho que errou a hora de colocar o Neymar. Poderia até entrar em algum outro momento, mas entrou na hora errada, porque ele tira o Ryan e deixa o Endrick, isola o Endrick no lado direito, sendo que o Ryan estava fazendo um ótimo jogo, pressionando e principalmente ajudando muito defensivamente. E aí saíram 2 gols, foram 80 minutos da zaga e da defesa do Brasil, anulando o Haaland, e ele foi lá e fez os 2 gols. Exatamente. Era aquele jogo que a gente sabia que a gente ia tomar gol, né, Toledo? Vamos ser muito sinceros, o Haaland é um jogador assim, é inacreditável o que ele faz. As coisas que o Haaland faz em campo são bizarras. É um jogador que não precisa tentar para conseguir. Ele realmente é muito fora de série. É uma chance para ele já é caixa. Exatamente. E foi o que ele precisou. Ele perdeu uma chance lá no primeiro tempo, na realidade no segundo tempo, em um cruzamento que a bola passa na beira do gol e ele não consegue completar, mas nem foi um gol perdido porque ele já estava fora do gol. Ele já estava numa distância que ele ia ter que bater num ângulo meio esquisito. E as 2 oportunidades que ele teve, ele fez. E o primeiro gol, vou ser muito sincero, Toledo, é um gol aceitável de se tomar. Com certeza. Porque é o gol que foi muito mérito do time adversário. Faltou justamente a cobertura do Ryan, que já tinha sido substituído. E faltou a pressãozinha ali do Danilo na hora do cruzamento. Mas é aquele gol que você não coloca como falha de ninguém. Mas o segundo gol, Toledo, não tem como tomar aquele gol numa Copa do Mundo. Exato. Se o meu time toma aquele gol, gol de pelada. eu ia pedir para todos os jogadores que fossem afastados do elenco. Porque assim, 4 jogadores marcando um jogador da Noruega. E ele teve tempo de ajeitar a bola, adiantar, chutar da maneira que ele quis. E o Alisson ficou completamente vendido no lance. Não tinha nem o que fazer. Era pro jogo, inclusive, que a gente até comentou já, era o jogo pro Alisson sair como herói. Porque ele estava fazendo uma ótima partida, fazendo defesas importantes, mas nesses 2 gols não tinha muito o que ele fazer. E também no primeiro gol, o Gabriel Magalhães fez um jogo muito bem regular até os 80 minutos, mas aí uma hora o Haaland vai ganhar dele de cabeça. É fisicamente impossível ele ganhar todas, afinal, o Haaland tem 1,95, o Magalhães é mais baixo que ele. Exatamente, tem uma diferença de altura e também a gente tem que destacar, né? O Haaland é um tanque, o cara é largo, o cara é enorme. Então, assim, é algo impressionante o que o Haaland faz em campo. E a nossa dupla de zaga, eu acho que os 2 zagueiros não estavam bem no jogo, mas eles estavam bem no jogo, porque tava juntando os 2 para conseguir fazer uma função só. Então, de vez em quando tinha uma sobra de bola, o Haaland ganhava as divididas, mas não estava conseguindo fazer. Só que aí no finalzinho da partida, aí a gente teve justamente essas situações que a gente destacou. E a gente tem que falar aqui, né, Toledo? Os pontos altos e baixos dessa Copa do Mundo. Eu acho que a gente sofreu com o que a gente já esperava sofrer, que foi o Danilo, no final das contas. Eu acho que ele foi o ponto fraco do Brasil nessa Copa do Mundo. Se fosse o Wesley, eu acho que seria outra Copa pro Brasil. Exatamente, porque é aquele jogador com mais vitalidade, aquele jogador que até tem suas falhas defensivas, mas pelo menos consegue compensar na parte física. Exato. E a outra falha que pra mim já tá desde o início da Copa do Mundo, na realidade nem desde a Copa do Mundo, desde os amistosos antes da Copa do Mundo, e que a gente tá falando, e não só a gente, todo mundo tá falando, que é o Casemiro, que falhou muito nessa Copa do Mundo. Assim, fez uma Copa do Mundo muito aquém do jogador que ele já foi e do que ele estava sendo na própria seleção. E ele também estava jogando muito bem pelo Manchester United, fez uma das temporadas, inclusive, que ele mais fez gol na sua carreira, e na seleção foi outro jogador. Tanto que a gente conversou aqui em off, né, cara? O Fabinho era para ser titular alguma hora. Exatamente. E mesmo que não fosse titular, que ele pelo menos tivesse entrado no jogo. Porque entre as substituições que o Ancelotti fez, ele colocou o Ederson, que nem tinha sido convocado, e no lugar do Fabinho, né? Não colocou o Fabinho em campo, botou o Ederson. E o Ederson que inclusive falha nos gols do Brasil, porque ele não aplica pressão, ele não faz nada. Então assim, uma situação muito ruim. Inclusive estão falando que a transferência do Ederson, que estava praticamente certo para o Manchester United, foi cancelada depois dessa Copa do Mundo. Então assim, é uma situação muito difícil e que os jogadores também acabam sofrendo
pelas consequências das suas atuações. Mas para não falar de ponto negativo, né, que a gente já tá todo mundo sofrendo com isso, ninguém aguenta mais, mas é algo muito recente e a gente não pode deixar de comentar. Vamos falar um pouquinho dos pontos positivos desse jogo primeiro, desse jogo também. Primeiro, só destacar aqui mais uma vez o ponto da Noruega. A gente tem o Haaland muito forte e o outro jogador que a gente precisa falar, que é o que faltou no Brasil nessa Copa do Mundo e a gente sabia que ia faltar em algum momento, que foi o Odegaard jogando de 10, jogando de meio armador. Bizarro. Ele mandou no jogo, né, Túlio? Bizarro. Ele para, pensa, passa, toca para trás e ele cadencia o jogo e é o que faltou no Brasil. Não tem outra explicação. Exatamente. Até fazendo uma comparação porca, tá? Uma comparação bem boba, mas ele faz uma função parecida com a que o Felipe Coutinho fazia no Vasco, que não era o jogador que dava assistência, não era o jogador que fazia o gol, mas ele acabava mandando no jogo. Bem ou mal, ele controlava o jogo. Segurava a bola. Exatamente. E os dois times vão sofrer com certeza com a ausência deles. Então, só destacando aqui um ponto que a gente já tinha destacado que poderia ser um problema e que realmente foi um problema. Mas agora falando de ponto positivo da seleção brasileira, Toledo, a gente não teve uma Copa do Mundo só de ponto negativo. Não dá pra destacar, não dá pra falar isso. O Alisson, pra mim, fez uma Copa do Mundo bem concisa, fez grandes defesas nesse jogo. Era a virada de chave dele na seleção. Exatamente, a gente sempre falou que a gente nunca teve o Alisson fazendo milagres pela seleção brasileira. Nesse jogo eu acho que ele estava se encaminhando para fazer justamente isso, mas acabou não conseguindo ser o grande goleiro. Só naquele finalzinho foi bem, mas não conseguiu fazer justamente esses dois milagres, que eram verdadeiros milagres. Tá? Então, se ele defende, era para com certeza ser o craque do jogo, né? Tanto no Brasil quanto até num contexto geral, principalmente se o Brasil passa. Né? Exatamente. Diria também que o Gabriel Magalhães fez uma Copa bem interessante, foi um bom zagueiro, apesar de ter tido esse jogo que foi muito condicionado pelo Haaland. Esse jogo eu acho que é inesquecível. Exatamente. E não dá para condicionar o que ele fez só por esse jogo. Douglas Santos fez uma Copa muito boa. O jogador mais regular dessa Copa, não pecou em nenhum momento na Copa. Infelizmente já tem 32 anos e provavelmente não vai estar no próximo ciclo. Exatamente. A gente sabe que lateral mais velho não é uma boa receita. A gente viu isso justamente nessa Copa. O Bruno Guimarães, infelizmente, perdeu o pênalti, mas também estava fazendo uma Copa sensacional pelo Brasil. Sim, um dos grandes jogadores da nossa seleção. A gente também tem, é claro, o Vinícius Júnior, mas eu acho que o Vinícius Júnior ele vai ficar muito condicionado pelo que ele fez na fase de grupos, porque no mata-mata eu acho que ele não foi bem em nenhum dos dois jogos. Perfeito. Ele foi bem, mas não foi muito bem como a gente esperava. Acho que o Matheus Cunha fez uma Copa bem interessante, e fazendo dava uma função para ver diferente. Que ele tinha querência, né? Que faltou, ele tinha querência. E pra mim, eu acho que a grande surpresa, não só minha, mas eu acho que a grande surpresa de todo mundo foi a Copa do Mundo do Ryan. E assim, pra mim, vou ser muito sincero, Toledo, é o grande jogador do Brasil nessa Copa do Mundo, porque ele fazia tudo que precisava ser feito. Eu coloco ele, o Ryan e o Douglas Santos. Foram os jogadores mais regulares nessa Copa. E eles foram justamente os jogadores que trouxeram equilíbrio pro Brasil. O Douglas Santos pela lateral esquerda, o Ryan tanto ofensivamente quanto defensivamente pela direita, e a gente viu o que aconteceu quando saíram os dois. E acho que de decepção eu colocaria o Ancelotti por não dar tantas chances para o Igor Thiago nesse jogo contra a Noruega. Poderia ser um jogo para ele, e também o Luiz Henrique, que também não teve chance, mas aí também o Ryan fez uma Copa muito boa. E eu também não posso deixar de destacar nessa questão da decepção, mas eu acho que 100% contornável que o Endrick, né, Toledo? A gente não pode deixar de destacar, ele fez uma Copa bem ruimzinha. E querendo ou não, ele condicionou esse resultado do jogo, porque, na minha visão, o gol que ele perde é pior do que o pênalti perdido pelo Bruno Guimarães. Então, assim, são muitos pontos que podem ser levados como positivos, outros pontos que podem ser levados como negativos, e a gente está com o Ancelotti até 2030, já está confirmado, então a gente fica na torcida para que possa desenvolver o trabalho, porque a gente não pode deixar de destacar, né? Ele não tem nem 20 jogos pela seleção brasileira, então ele falhou sim nesse jogo, mas não tem como condenar o técnico. A gente sabe quanto que isso dá errado no futebol de clubes, imagina no de seleções. E desde a última edição do nosso Correio Esportivo, tivemos a finalização da fase dos 16avos de final e praticamente toda a rodada de oitavas de final. Por isso, vamos dar um giro por esses jogos. Toledo, a gente tem aqui já os jogos selecionados para a gente comentar. Fala justamente desses confrontos que a gente já vai ter, já estão confirmados nas oitavas de final, nas quartas de final, na realidade, me desculpa. Que o primeiro deles, justamente onde estaríamos, né? Infelizmente não estamos, que vai ser Noruega e Inglaterra, um jogo bem interessante. É claro, Noruega eliminou o Brasil e a Inglaterra eliminou o México em um jogaço lá no Estádio Azteca, que
foi o coração do ano, Toledo. Eu queria que o México com passasse. certeza. Esse dia aqui, esse domingo, foi um dia muito ruim para o futebol, pelo menos das minhas torcidas. Exatamente. Eu queria muito que o México ganhasse principalmente pela torcida. A torcida muito legal que foi nos estádios e fez sua parte, mas não viu a classificação. E foi a primeira derrota do México dentro da Azteca na história das Copas do Mundo. Exato. Então, infelizmente, a gente não vai ter esse México e Brasil, né, que era o que eu queria. Vai ser Noruega e Inglaterra, porém, aí tem tudo para ser um jogaço. Dois times bem interessantes, dois times muito físicos. Exato. Então, a gente vai ter dois camisas 9 bizarros jogando, né? Kane de um lado, Haaland do outro. Aí a gente tem desse lado da chave também 2 jogos que ainda não aconteceram até o momento da gravação desse Correio Esportivo. A gente tem Argentina e Egito, que é, claro, a Argentina favorita, mas não existe torcer para a Argentina, afinal a gente é brasileiro. Eu quero que o Egito classifique, obviamente. E a gente tem também Suíça e Colômbia que enfrentam o vencedor desse jogo. Exato. E aí eu acho que a Colômbia é favorita. Eu acho que Mas vai é um jogo passar. duro. Eu acho que vai passar Argentina e Colômbia no final das contas. Aí aqui tudo pode acontecer, Toledo, porque Argentina e Colômbia tá virando um clássico aqui. Na verdade, tá virando não. É um clássico E aí a sul-americano. gente vai torcer para a Colômbia. Exatamente. E os jogos estão ficando cada vez melhores porque o time da Colômbia está ficando muito qualificado. Muito Tem encaixadinho. grandes jogadores e muito bem treinados. Lá do outro lado da chave, a gente já está com os 2 confrontos definidos. França e Marrocos, uma reedição da última semifinal de Copa do Mundo. Jogo. Isso daqui vai ser um jogaço, porque a gente tem uma das seleções, a melhor seleção da Copa, é a França. Ninguém tem dúvida disso, pelo menos de nome no papel. E uma das seleções mais pragmáticas, vamos dizer assim, Toledo, que é o Marrocos, que é uma seleção assim, que você olha, você desacredita, você fala... Muito subestimada. Muito subestimada, e os caras são bons demais, treinados de um jeito assim, assustadoramente bom, e batem de frente com todo mundo. Exatamente, mas nesse jogo, é claro, a França é favorita. A França que sofreu para passar do Paraguai, foi um jogo somente 1-0, que o Paraguai fez uma retranca, era Libertadores contra a Champions League. E só destacar, justamente, o Paraguai foi eliminado pela França, 1-0, o gol do Mbappé, inclusive, que está com 19 gols, segundo maior artilheiro de todas as Copas, atrás do Messi, que está com 20. E o outro jogo, o Marrocos eliminou o Canadá num 3-0. Mentiroso. Exatamente, Mentiroso. porque o Canadá foi muito bem na partida. Só que quem não faz leva, né? Exatamente. Aí a gente também tem desse lado da chave Portugal e Espanha, que foi 1-0, e Estados Unidos e Bélgica, 4-1 para a Bélgica, e os dois se enfrentam. Último jogo do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Exatamente, Toledo. E a gente teve um jogo que foi assim, muito equilibrado, a gente pode dizer assim, porque a Espanha é um time interessante. No primeiro tempo, principalmente. Exatamente, a Espanha é um time interessante que assim, eles parecem que eles não estão jogando muito bem, mas eles sempre estão jogando muito bem. Eles são impressionantes, Toledo. Eles são muito bem treinados e eles não sofrem. É impressionante como eles não sofrem. O Unai Simon não tomou nenhum gol até agora. Exatamente, a única seleção que não tomou nenhum gol. E, inclusive, ele já é o detentor de maior tempo sem tomar gol na história das Copas do Mundo. Mas se a Espanha não sofre, a gente tem que falar de um cara que sofreu, que é justamente o Cristiano Ronaldo, né, Toledo? Porque eu não sei o que aconteceu, porque parece que a seleção de Portugal é proibida de tocar a bola para ele. Porque em alguns momentos, que são lances bobos, que são lances que o jogador, por exemplo, na última partida antes dessa aqui, que o Nuno Mendes está cara a cara com o goleiro, ele tenta dar um passe idiota pro Cristiano Ronaldo. E nesse jogo aqui tiveram várias e várias situações que era só fazer um lançamento pro Cristiano Ronaldo, que poderia não sair o gol, mas pelo menos ia ser criado um ataque. E a seleção de Portugal simplesmente não coloca a bola na sua maior referência, levando em conta também que as outras referências da seleção não jogaram nada nessa Copa do Mundo. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, só o Nuno Mendes que salvou. O resto foi todo mundo mal demais. Perfeito. Eu acho que foi uma decepção esse time de Portugal, tanto pelo nível dos jogadores que eles desempenham nos clubes, né? Afinal, são os melhores meio-campistas do mundo. E na Copa fizeram jogos tenebrosos. Exatamente. E, só para finalizar, justamente o adversário da Espanha é justamente a Bélgica, que passou o carro nos Estados Unidos, né? 4-1, jogou muito bem. Os Estados Unidos também foi bem na partida. Porém, a Bélgica foi muito melhor. Os Estados Unidos, para mim, decepcionou. Eu esperei um jogo bem mais equilibrado e a Bélgica foi superior do início ao fim. E agora no futebol local, o Serrano perdeu de 5-0 para o América e terminou a sua campanha no Campeonato Carioca Série A2 de forma melancólica. O Serrano terminou dentro da zona de rebaixamento para a Série B1, porém aguarda o julgamento do caso do WO da partida contra o São Gonçalo.
E agora, trocando de esporte e indo para as pistas, o piloto monegasco Charles Leclerc da Ferrari venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, disputado neste domingo no circuito de Silverstone. Os britânicos George Russell da Mercedes e Lewis Hamilton da Ferrari completaram o pódio em uma corrida que terminou com um safety car na pista, depois que o holandês Max Verstappen da Red Bull perdeu o controle do carro e teve que abandonar a prova 4 voltas antes do fim. E o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 8º. Toledo, a gente tem que destacar aqui, muito ruim a trajetória do Serrano e muito bom esse resultado do Bortoleto. Exatamente, o resultado finalmente pontuou, né? E é essa situação do Serrano muito triste que vai ser definida nos tribunais. Exatamente. Mas, Toledo, nosso tempo já acabou e essa foi a nossa edição do Correio Esportivo de hoje. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Estão aí nossos craques da informação e a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta.
E a Prefeitura de Petrópolis atribuiu o aumento do estoque de precatórios em 2025 ao reconhecimento de aproximadamente 175 milhões de reais em dívidas herdadas de gestões anteriores. O posicionamento foi encaminhado após o Tribunal de Contas do Estado do Rio determinar que o município apresente em 5 dias úteis esclarecimentos sobre uma representação que aponta supostas irregularidades na gestão desses pagamentos. Confira. A Prefeitura de Petrópolis terá 5 dias úteis para responder ao Tribunal de Contas do Estado após uma representação apontar supostas irregularidades na gestão dos precatórios. A Prefeitura afirma que o aumento do estoque da dívida ocorreu após o reconhecimento de cerca de 175 milhões de reais em passivos de gestões anteriores e descumprir as regras estabelecidas pela legislação vigente. A representação foi apresentada pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso. Eles alegam que o município estaria descumprindo o regime constitucional de pagamento de precatórios, especialmente em razão do baixo nível de adimplento dos aportes anuais obrigatórios. Agora o prefeito tem 5 dias para se manifestar, para explicar essas inconsistências. Para vocês entenderem, Petrópolis é o município do estado do Rio de Janeiro que mais deve precatório. Segundo o documento, a situação afetaria créditos de natureza alimentar, incluindo valores devidos a servidores ativos, aposentados, pensionistas e outros credores trabalhistas e previdenciários. Além do volume de precatórios, os representantes apontam como agravantes o crescimento do estoque da dívida e a insuficiência dos aportes realizados pela administração municipal. Alguns pagamentos foram provisionados, mas ainda faltam muitos. São mais de 3 mil precatórios para serem pagos. Ao analisar o caso, o conselheiro José Gomes Graciosa entendeu que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no regimento interno do TCE. No entanto, antes de decidir sobre o pedido de tutela provisória, considerou prudente ouvir previamente o município, concedendo prazo de 5 dias úteis para a manifestação e a apresentação dos documentos considerados pertinentes. É muito importante que o Executivo Municipal se pronuncie e explique a situação, porque em 2025 ficou quase o ano inteiro sem pagamento, e que traga também um cronograma de pagamento, para que todas essas pessoas que estão aguardando os pagamentos possam ter a segurança de quando vão receber. Após o prazo de 5 dias úteis, com ou sem resposta da Prefeitura, o processo vai ser encaminhado ao corpo técnico do tribunal, que deverá analisar a representação, verificar o atendimento aos requisitos regimentais e emitir um parecer sobre o pedido de tutela provisória. Em seguida, os autos vão ser remetidos ao Ministério Público de Contas antes de retornarem ao gabinete do relator para nova apreciação. Pois é, gente, olha só. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que os aportes financeiros seguem rigorosamente a Emenda Constitucional 136 de 2025, que alterou as regras para o pagamento de precatórios pelos entes públicos. O governo municipal também sustentou que a representação desconsidera a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para a revisão do plano de pagamentos de 2025 e os pagamentos de requisições de pequeno valor já realizados neste ano. E uma nova parceria entre entidades empresariais promete fortalecer o ambiente de negócios em Teresópolis. O Sincomércio, o ACIAT, a CDL e o ED Brasil vão lançar um programa permanente de qualificação voltado para pequenos e médios empresários. A iniciativa será apresentada durante uma palestra voltada para empresários e empreendedores, que será realizada no próximo dia 13 de julho, próxima segunda-feira.
O evento marca o início do programa Parceria para o Desenvolvimento, que tem como objetivo oferecer capacitação contínua para empresários da cidade. A palestra, o método Tenha uma Empresa Mais Lucrativa com Menos Esforço e Mais Tranquilidade, será realizada em 3 horários, às 9 horas da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, na Igreja Novos Começos, no bairro Várzea. Com mais de 43 mil empregos formais e milhares de empresas em atividade, Teresópolis tem nas pequenas e médias empresas uma das principais forças da economia local. A expectativa dos organizadores é que a iniciativa contribua para tornar esses negócios mais competitivos e preparados para crescer. Segundo as entidades parceiras, o programa vai oferecer ferramentas práticas de gestão para ajudar empresários a enfrentar desafios, melhorar a administração dos negócios e ampliar a geração de emprego e renda. A metodologia será aplicada pela IDEA Brasil, uma instituição que atua há mais de 2 décadas do desenvolvimento empresarial e já capacitou mais de 55 mil empresários em todo o país. É uma oportunidade ímpar para capacitação empresarial, para que a gente possa se atualizar, voltada para empresários, gestores e donos, sobretudo, de micro e pequenos negócios. Uma oportunidade gratuita, que a entrada é apenas 1 quilo de alimento que será doado para o Lar Feliz aqui em Teresópolis. Não perca essa oportunidade. Após a palestra, os participantes interessados poderão ingressar no CDE Imersão, um programa que tem previsão para começar no dia 27 de julho e vai abordar temas como gestão financeira, gestão econômica e estratégias de crescimento empresarial. As inscrições para a palestra são gratuitas e podem ser feitas pela internet com vagas limitadas. Vamos falar de mais oportunidade, porque o balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está com 74 vagas de trabalho disponíveis nesta semana. As oportunidades podem ser consultadas e os currículos cadastrados pelo site oficial da Prefeitura. As oportunidades estão disponíveis até sexta-feira, dia 10 de julho. Há vagas para diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. Entre as oportunidades estão cargos como analista de logística, analista de RH, costureira, encarregado, técnico de arquivo de documentos, técnico de informática, vendedor, além de funções nas áreas de produção, serviços gerais, comércio e atendimento. Além disso, também há vagas destinadas a pessoas com deficiência e oportunidades que não exigem experiência profissional, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. Os interessados podem conferir a relação completa das vagas e os requisitos para cada função no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Já o cadastro dos candidatos é gratuito e deve ser feito pelo site da Prefeitura de Petrópolis em petrópolis.rj.gov.br. Agora, gente, olha só, 2 mulheres ficaram feridas após um carro atingir uma barraca de pastel na noite de ontem, lá na rua Bingen, em Petrópolis. Gente, o que a gente faz com uma pessoa dessa? Todas as informações a gente sabe agora, ao vivo, com o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está na redação e traz as informações pra gente. Toledo, Nossa Senhora, conta pra gente, que susto foi esse? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Itaipava foram atendidos para a ocorrência no Bingen, na altura do número 1020, em Petrópolis, no sentido centro, para atender essa ocorrência dessa colisão do carro com uma barraca de pastel que é localizada ali no Bingen mesmo, já é tradicional ali na rua, e ela fica logo em seguida de uma curva. No entanto, quando os militares chegaram no local, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já prestavam atendimento às vítimas. As 2 mulheres, ambas adultas, receberam os primeiros socorros no local e em seguida foram levadas para uma unidade de saúde. Até o momento, a gente não recebeu informações sobre o estado de saúde dela. Mas a gente acompanha aí nas imagens e mobilizou bastante gente. Foi verdadeiramente um grande susto. Volto com você, Roberto. Toledo, pelas imagens ali que eu vi, pegou fogo, né? A barraca ali de pastel, é isso?
Ou foi o O carro Corpo de que Bombeiros bateu? não, Hã? o Corpo de Bombeiros não confirmou essa informação, mas realmente estava com bastante fumaça ali, saindo principalmente do carro que colidiu com a barraca. Tá ok. Muito obrigada, Toledo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha só, gente, um homem de 49 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, suspeito de furtar produtos em um supermercado no centro de Três Rios. Segundo a Polícia Militar, a mercadoria recuperada foi avaliada em R$ 161. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo Serviço 190 após os funcionários da segurança de um estabelecimento informarem que haviam monitorado um cliente suspeito de esconder diversos produtos em uma mochila. Ainda segundo a corporação, o homem passou pelo caixa pagando apenas um pacote de pão e uma caixa de leite, e ao deixar o supermercado foi abordado pelos seguranças do estabelecimento localizado no centro de Três Rios. No local, os policiais encontraram diversos produtos, avaliados no total de R$ 161 entre alimentos e itens de higiene pessoal. O homem foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde foi autuado em flagrante por furto. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. Todos os produtos foram recuperados e devolvidos ao supermercado. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Ai, gente, que coisa, né? E olha, um homem foi preso na madrugada de terça-feira após descumprir uma medida protetiva de urgência, ameaçar a ex-companheira e fugir em uma abordagem da polícia militar com um bebê, que é o filho do casal, dentro do carro. O caso aconteceu aqui em Petrópolis, no bairro Valparaíso. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após denúncias de que a vítima estaria sendo ameaçada na UPA do centro em Petrópolis. Ao perceber a chegada das viaturas, o suspeito entrou em um carro e deixou o local, desobedecendo a ordem de parada. De acordo com a corporação, o filho do casal estava no veículo durante a fuga. O carro foi interceptado na Avenida Portugal, no bairro Valparaíso. Ainda segundo a polícia, durante a tentativa de escapar, o motorista bateu o veículo contra uma viatura policial e resistiu à abordagem. Em contato com a vítima, os agentes constataram que o homem havia descumprido uma medida protetiva de urgência ao ir à residência da ex-companheira, onde teria feito ameaças e provocado lesões durante um episódio de violência doméstica. O suspeito foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso. Ele foi autuado por crimes relacionados à violência doméstica, incluindo descumprimento de medida protetiva, ameaça, desobediência e dano ao patrimônio público, permanecendo à disposição da Justiça. O bebê foi devolvido à mãe na delegacia. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E uma ação integrada entre policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar e agentes da CPETRANS aqui em Petrópolis resultou na remoção de 10 motocicletas irregulares durante uma operação realizada na noite de segunda-feira, dia 6, na cidade. A fiscalização ocorreu de forma itinerante e passou pelos bairros Alto da Serra, Vila Felipe, Sargento Buenim, Praça Pasteur, São Sebastião, Ciméria, Valparaíso, Coronel Veiga, Centro, Quissamã e Cascatinha. De acordo com a Polícia Militar, a estratégia de realizar operações em diferentes pontos da cidade tem como objetivo ampliar a fiscalização e dificultar a ação de grupos que utilizam aplicativos e redes sociais para alertar sobre os locais onde as blitz estão sendo realizadas. As operações de combate às irregularidades no trânsito seguirão sendo realizadas por tempo indeterminado, o que reforça o compromisso da Polícia Militar e da CPETRANS com a segurança viária e a preservação da ordem pública. E olha, gente, a previsão para amanhã não vai mudar muito não, viu? Olha, inclusive temos previsão de chuva para as mesmas cidades da nossa região de cobertura. Agora vamos para a nossa tradicional previsão de cidade por cidade, começando, é claro, por Nova Friburgo, onde a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite,
também com muitas nuvens. E assim como a previsão de hoje, não temos previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva já no fim da manhã e também à tarde. A noite também vai ser chuvosa. Mas nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão indica chuva passageira, mas o dia vai começar com sol e com algumas nuvens. À noite, também com muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 16 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá não temos previsão de chuva para nenhuma cidade. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite também vai estar com muitas nuvens. E os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 15 e 24 graus. Essa foi a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Nosso jornal fica por aqui, mas amanhã estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã e eu espero você. Ótima quarta. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.